E aí, meninos, breve revisão aqui do nosso conteúdo de filosofia para quem ficou aí na recuperação, certo? Então, nós vamos aqui analisar as questões que podem cair na prova e vamos tentar resolver essas questões aí da melhor forma possível para que não haja erro, certo? Então, é muito importante a atenção de vocês. Nós estudamos a primeira questão, comentando aqui logo, primeira questão, ela diz o seguinte, né? O Renascimento estabeleceu um novo olhar sobre todas as práticas e teorias humanas, buscando renovar o homem e a vida em sociedade. A política não escapou disso. O pensador que trouxe esse novo olhar para as relações de poder foi o Nicolau Maquiavel. Ele escreveu uma obra chamada de O Príncipe, né? Que se transformou em um clássico da filosofia. Ele pergunta para a gente, essa obra consiste em quê? Letra A. Consiste em uma espécie de guia político para os governantes. Né? O filósofo diz que a própria política, conforme as circunstâncias, determina o que pode ou não ser feito. Letra A está perfeita, está corretíssima, certo? Então, nós vamos analisar aqui quais são, porque realmente a finalidade do livro é essa, certo? É uma espécie de guia político para os governantes, certo? E aí, letra B, vamos ver por que a letra B está errada. Uma espécie de guia para os governantes, até aqui tudo bem. O filósofo diz que a própria política, conforme a vontade de Deus, determina o que pode ou não ser feito. Não. Maquiavel, ele não acreditava nessa ideia de interferência divina de Deus na política, certo? Ele não via a política dessa forma como a Igreja Católica via na época, certo? Então, essa ideia de vontade de Deus na política é cortada pelo Maquiavel, então automaticamente a letra B está errada. Letra C, uma espécie de guia para os religiosos, aqui já começou errado, porque era guia político para os governantes. O filósofo diz que a própria política, conforme a vontade de Deus, mais uma vez aqui vontade de Deus, então a gente já sabe que essa questão aqui está totalmente errada. As opções A e B estão corretas. A gente sabe que a letra D também está errada, porque a gente viu que a letra B está errada, certo? Então o que sobra é a letra A, de abacate. Então, questão 1 está certa a letra A. Sobre o realismo político de Maquiavel, assinale a opção incorreta, certo? Sempre aquela atençãozinha básica, porque aqui ele está pedindo a questão errada, certo? Para você não... você lê na letra A, você encontra uma questão que você sabe que está certa, aí automaticamente você já marca, mas ele está procurando aqui a questão incorreta, certo? O realismo político a abordagem teórica mais tradicional da ciência política e posteriormente das relações internacionais articulou-se em torno de dois conceitos chaves, o poder e o conflito, e identifica a natureza humana como egoísta, predatória e propensa à conquista, certo? Então essa observação aqui sobre o realismo político do Maquiavel está perfeitamente correta, certo? Então a gente já sabe que não vai marcar a letra A. A nova forma de compreender a política inaugurada por Maquiavel foi chamada de realismo. Maquiavel não partiu de nenhuma suposição religiosa, metafísica ou imaginária a respeito do ser humano. Perfeito também, ele não usou a religião ali para definir o pensamento político dele. É isso que essa questão está querendo dizer, está correto. Maquiavel investigou os indivíduos realmente como os indivíduos realmente agiam em boa parte dos principados da Península Itálica, certo? Daquele período, e investigou as relações de poder, certo? Então essa questão, a letra C, estão corretíssimas, certo? Estão corretíssimas apenas. E aí, na letra D, ele diz o seguinte, apenas as opções A e C estão corretas, certo? Então essa opção aqui ela vai estar errada, porque ele está dizendo que apenas a letra A e a letra C estão corretas. E a gente viu que A, B e C estão corretas. Então, a resposta incorreta na segunda questão é a letra D de dado, certo? Questão 3. Segundo Maquiavel, um príncipe, mais do que amado, deveria ser temido por seus súditos. Mais do que buscar uma justiça ideal, ele deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para manter-se no poder. Essa afirmação é feita a partir das seguintes conclusões, né? A gente vai procurar qual foi essa conclusão de Maquiavel, do Maquiavel, para que a gente tirasse essa afirmação, né? E aí, ele diz o seguinte, segundo Maquiavel, o ser humano é altruísta, benevolente e não tem ambição por riqueza e glória pessoal. Ele pensa apenas em seus interesses e prioriza o bem coletivo. Ele não pensa, aliás. Então essa frase aqui é justamente o oposto daquilo que Maquiavel propunha, né? Porque de acordo com Maquiavel, o ser humano não tem nada de altruísta, pelo contrário, ele é egoísta. E ele não é benevolente, ele está preocupado com o bem próprio dele, certo? Então a letra A está errada. Segundo Maquiavel, o ser humano é egoísta. Aí sim. Covarde e tem ambição por riqueza e glória pessoal, certo? Então logo, até aqui está corretinho.
ele só pensa em seus interesses e não liga para o bem coletivo, certo? Então, de acordo com Maquiavel, sim, essa opção aqui está correta. O ser humano é realmente egoísta e ele é ambicioso por riqueza e só pensa no seu interesse pessoal. Então, nós marcamos corretamente a letra B. E aí a letra C diz o seguinte: segundo Maquiavel, o ser humano é egoísta, mas tende a superar o seu egoísmo em nome do bem coletivo. Nunca, nunca. De acordo com Maquiavel, o ser humano ele não está preocupado com o bem coletivo, certo? Letra D, todas as opções estão erradas. Não, porque nós vimos que a letra B está corretinha, está corretíssima, certo? Então, fica apenas a letra B para a gente. Quarta questão, o filósofo e matemático italiano Galileu Galilei não foi o inventor da luneta, mas aperfeiçoou esse instrumento. Com o invento aprimorado, Galileu começou a revelar a organização do mundo e a demonstrar os erros do sistema ptolomaico e da física aristotélica. Sobre suas descobertas, podemos afirmar que Galileu viu que a Lua não era perfeita, letra A, pois havia 16 irregularidades nas crateras em seu solo. Percebeu também que o Sol não era perfeito. Isso levou a crer que a Terra era plana? Não. Ele não tirou todas essas conclusões para depois concluir, para ser levado a crer que a Terra era plana, certo? Então, o Galileu não acreditava nisso. Galileu viu que a Terra era plana. Mais uma vez aqui, essa história de Terra plana está errada também, certo? Então, onde tiver Terra plana, dizer que o Galileu acreditava que a Terra é plana está automaticamente errado. Com a ajuda da luneta, letra C, Galileu viu que a Lua não era perfeita, pois havia 16 irregularidades e crateras em seu solo. Percebeu também que o solo não era perfeito, pois apresentava manchas que se modificavam constantemente. A luneta revelou ainda que existiam outras estrelas, além das que podiam ser vistas a olho nu, e que, portanto, não era possível estabelecer o limite do universo, certo? Então, essa questão aqui está perfeitamente correta. Ele fez essas observações e tirou essas conclusões, certo? Então, a letra C está perfeitamente correta. Letra D, só para a gente analisar aqui. Possível afirmar que as descobertas de Galileu foram totalmente de acordo com aquilo que era pregado pela Igreja Católica da época. Não, é justamente o contrário. Algumas conclusões que ele tirou eram justamente o oposto do que a Igreja Católica pensava na época. Por exemplo, em relação a essa questão de terra plana aí, por exemplo, um exemplo. Questão 5. Leonardo da Vinci era o típico pensador renascentista, Em sua maneira de pensar, conviviam ideias da Idade Média e também do novo pensamento que se consolidaria com a Idade Moderna, certo? Lembrando que a gente está falando aqui do contexto do renascimento cultural, certo? Que eu expliquei para vocês várias vezes. Existem pelo menos duas características da ciência moderna que já estavam presentes no pensamento do Leonardo, ainda que de maneira tímida e pouco desenvolvida. Essas características podem ser encontradas na opção, e aí nós vamos analisar aqui, letra A, B ou C ou D. Para esse pensador, o conhecimento da natureza deveria ser baseado na experiência espiritual. Opa, não. Não é experiência espiritual, é experiência sensível. Isto é, na observação direta dos fenômenos naturais e no cálculo matemático. Os fenômenos observados deveriam ser traduzidos para relações numéricas. Então, o único ponto dessa letra A que está errado é essa questão espiritual aqui, certo? Então, vamos analisar a próxima. Para esse pensador, o conhecimento da natureza deveria se basear na experiência espiritual de novo. Mais uma vez, o Galileu não acreditava que o conhecimento do universo deveria ser baseado em experiência espiritual, mas em experiência sensível, certo? Experiência sensível. Vamos aqui para a letra C para a gente dar uma olhada. Para esse pensador, o conhecimento da natureza deveria se basear na experiência espiritual, certo? Isto é, na observação direta dos fenômenos naturais e no cálculo matemático. Os fenômenos observados deveriam ser traduzidos para relações numéricas, para relações que pudessem ser entendidas metafisicamente, ou seja, de forma espiritual. Então, a letra A, B e C estão corretas porque trazem essa ideia de que o mundo deve ser entendido de maneira espiritual. E o Leonardo da Vinci não acreditava nisso, Então, vamos dar aqui uma olhada na letra D, que no caso aqui a gente já sabe que é a letra correta. Para esse pensador, o conhecimento da natureza deveria se basear na experiência sensível, isto é, na observação direta dos fenômenos naturais e no cálculo matemático. Os fenômenos observados deveriam ser traduzidos para relações numéricas. É aquilo que eu mostrei para vocês, Por exemplo, que é um fenômeno natural, como a chuva, por exemplo. Chuva, nós hoje temos tecnologia para medir quantos milímetros de chuva nós tivemos em um determinado momento. Então, ou seja, essa coisa de milimetragem, por exemplo, é uma questão numérica, ou seja, a chuva, que é um fenômeno natural,
fenômeno da natureza, ela vai ser traduzida para uma relação numérica. Que tipo de relação numérica, professor? Uma relação em que eu sei quantos por cento de chuva caiu ontem, por exemplo, digamos assim. No caso foi 0, né? Então, assim, a gente tem essa capacidade de desenvolver isso. Então, o Leonardo da Vinci, ele lançou essas bases aí para a ciência moderna através disso, por conta desses princípios aí que ele tinha, certo? Então, a opção correta é a letra D. E ficamos por aqui, certo? Então, até a recuperação e que tudo dê certo. Um abraço.